Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, boa noite a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos para o lançamento, desse último livro da série do curso de 6 aulas de Introdução à Teologia, Teologia das Fontes. Então, trata-se do volume sobre antropologia e escatologia. Foi uma iniciativa que nós tivemos, junto com a editora Eclésia, de colocar nas mãos das pessoas aulas que mostrassem, digamos assim, um rumo básico, até mesmo para os leigos, daquilo que seria uma realidade necessária para o nosso país e para todo o ambiente de língua portuguesa, de nós olharmos um pouco para a teologia, como é que ela se encontra atualmente em relação com o magistério da Igreja, com aquilo que é o ensinamento, quais são as grandes linhas e as polêmicas que estão também nessas linhas. Então aqui nós temos então essa 6ª aula, que na verdade são 2 aulas, onde eu falo inicialmente de antropologia e depois de escatologia. Como sempre, nos outros 6, trata-se de uma transcrição, o livro é a transcrição das aulas, e nós temos aqui o DVD, juntamente com o MP3. E, além disso, existe um DVD extra. Nesse DVD extra tem algumas observações sobre os 10 princípios conservadores de Russell Kirk e o comentário sobre o cânon protestante. Então, assim a gente conclui todo esse material que foi gravado no Sobrado dos Bonecos, em Paraty. Assim, agradeço imensamente o pessoal da editora Eclésia, que fez esse esforço de lançar esses produtos. Bom, então, para falarmos do conteúdo desse DVD e por que aqui o DVD é importante, é evidente, eu não vou reproduzir exatamente o que está aqui, dentro do DVD. Vou colocar o assunto e a importância dele, mas também de outras formas. Para aqueles que gostariam de se aprofundar, existe um livro de escatologia escrito pelo próprio Papa, Joseph Ratzinger, mas que infelizmente não está em português. Você tem que ir atrás disso em espanhol ou em italiano, que são as línguas mais acessíveis. É evidente que se encontra em alemão, que é o original, e em inglês, e tantas outras línguas também. Mas para você ter uma bibliografia em português, uma coisa segura, nós temos esse livro da DL, que se encontra também no site da editora Eclésia, para aqueles que queiram adquirir. É feito por 2 teólogos ligados à Universidade de Navarra, Opus Dei, Justo Sánchez e Jorge Molinero. O nome do livro é O Além, Iniciação à Escatologia. Então eu gostaria de tomar esse livro como ponto de partida da nossa conversa hoje à noite, um pouco tratando daquilo que é o tema do livro que está sendo lançado hoje por mim. Bom, então vejam só. Em primeiro lugar, na questão da escatologia, nós temos 2 grandes partes,
dois grandes tratados, digamos assim. Uma escatologia universal, não é, que fala do destino do mundo, e uma escatologia individual, que fala da realidade do ser humano pessoalmente. Ou seja, a escatologia universal é o mundo como tal, que, enquanto história, alcançará o seu fim, alcançará a sua finalidade. Finalidade essa que é o reino de Deus. Um reino de Deus, porém, que não é intra-histórico, não é aqui, nesse mundo. Trata-se de um fim dos tempos, ou seja, trata-se de o fim da história. A história termina. Então, aí vem toda essa parte da escatologia universal. A escatologia individual já é diferente. Trata-se do fim da minha história, né? Então, universal é o fim da história da humanidade. A escatologia individual, o fim da minha história pessoal. Então, são esses dois aspectos que precisam ser olhados, porque estes dois aspectos, infelizmente, estão sendo minados, verdadeiramente minados nos nossos cursos de teologia. Ou seja, eu estou indicando para vocês aqui um livro da editora Diel. Ele é publicado em Portugal, em Lisboa, porque simplesmente o campo da escatologia aqui no Brasil é muito complicado, não é? Ou seja, os livros que poderiam ser indicados, poderia-se indicar partes de livros aqui e ali, mas não um manual que trate da coisa do início ao fim, que seja confiável. Por quê? Porque os teólogos que estão tratando a questão de escatologia aqui no Brasil estão distorcendo a escatologia para que ela encaixe nas suas necessidades de visão liberal do mundo e, ao mesmo tempo, visão socialista do mundo. Explico. Visão liberal do mundo. A escatologia é vista sempre a partir de um certo empirismo, não é? Então, por exemplo, a escatologia individual, vamos pegar essa parte. O ser humano vai morrer. Ora, o que é que nós, cristãos católicos, sempre cremos há 2000 anos? Que a pessoa morre e, então, a sua alma vai para junto de Deus, onde ela é julgada, não é? Então, a morte é seguida de um juízo individual e a pessoa, então, vai para dois destinos diferentes. Ou ela é condenada, e a condenação é eterna, ou ela é salva. Agora, para que a pessoa seja salva, ali nós temos duas alternativas. Ou a pessoa já está pronta para ir para o céu, como o caso, por exemplo, dos mártires, que já com o martírio já padeceram o que tinham para padecer, então, com o martírio já vão direto para o céu. Ou, no caso da pessoa não está pronta para o céu, já está salva, mas não está pronta para o céu, então ela deve padecer no purgatório para poder entrar para o céu. Essa é a realidade. E é isto que nós cremos, que a pessoa morre, tem esses dois possíveis destinos, condenação ou salvação, e que irá aguardar o fim dos tempos, onde no fim dos tempos haverá a ressurreição dos mortos. O que é que se ensina hoje na maioria esmagadora dos cursos de teologia do Brasil? Se ensina, número 1, que a alma não existe. Número 2, que a pessoa, quando morre, já ressuscita no além imediatamente. Significando que esta ressurreição, ela é na meta-história, não é? Ela é fora da história. Isso quer dizer que qualquer realidade da ressurreição não tem ligação nenhuma com este mundo aqui. Isso quer dizer que você está lá, no mesmo momento em que você está enterrando um corpo aqui nesse mundo,
o corpo está ressuscitando lá no outro. Então, quer dizer, aquele corpo lá ressuscitado não tem nada a ver com este. Não é? Então é por isso que nós vemos padres, né, pregadores na igreja, falando em pleno velório, né, nosso irmão já ressuscitou. Como já ressuscitou? Estou vendo cadáver aqui na minha frente. Por que esse tipo de teologia? Simplesmente por um fato. Essas pessoas não estão dispostas a crer na intervenção de Deus na história, no sentido de milagres, de coisas sobrenaturais que aconteçam e que não sejam comprovadas cientificamente por aquilo que eles creem sejam as leis férreas da ciência. Então, é uma camisa de força. A religião cristã, se você vai apresentar a religião cristã para o mundo moderno, você não pode falar em milagres, você não pode falar em coisas extraordinárias, não. Tudo aquilo que eu tenho para dizer para vocês acontece dentro de mim, né, no sentido que eu tenho da minha vida, etc e tal, e lá na meta-história. Mas nada, não há milagres, não há intervenções divinas, não há nada aqui nesse mundo, a não ser dentro do coração do homem. O homem é o único lugar onde Deus age. Então, mortos não ressuscitam nesse mundo. O problema é que essas pessoas terminam, então, negando também a ressurreição de Cristo. E dizendo que a ressurreição de Cristo é o seguinte: Jesus morreu e o cadáver dele foi enterrado e que, na verdade, não houve túmulo vazio. Mas as pessoas interpretam miticamente a ressurreição dessa forma. Mas nada disso, não houve esse milagre do túmulo vazio. Houve, na verdade, Jesus que foi já ressuscitando na meta-história, porque a ressurreição é uma realidade fora da história. Nada nela não deixa vestígio aqui na história. Então é por isso que a gente vê afirmações esdrúxulas de alguns teólogos que dizem, por exemplo, eu creria na ressurreição de Jesus mesmo que eu encontrasse o cadáver dele. Não é? Ou seja, essas pessoas que são tão empiristas terminam sendo mais espiritualistas do que nós jamais sonharíamos em ser. Ou seja, são empiristas porque só acreditam naquilo que se constata através de algo que seja repetível em laboratório. Se não é repetível em laboratório, não existe. Então, como não dá para repetir ressurreições em laboratório, então isso não existiu. Como não dá para repetir milagres em laboratórios, também não existem. Né? Então, essas pessoas estão, vamos falar, materialistas, no sentido de que são empiristas, só os dados dos sentidos equivalem, terminam sendo, no campo e na matéria religiosa, de um idealismo abstracionista e espiritualista desencarnado muito mais do que jamais nenhum cristão tradicional sonharia em sê-lo, porque acreditam que ressurreição é um negócio assim simbólico, etéreo, lá do outro lado, etc. Que ninguém sabe que consistência tem no mundo real. Então aqui que está a dificuldade. Resumo, qual é o problema aqui? Chama-se falta de fé. Falta de fé. Ou seja, nós católicos cremos naquilo que a igreja crê. Há 2000 anos, que os santos creram. A minha fé é a fé, do Padre Pio, é a fé de São João Maria Vianney, é a fé de São Felipe Neri, é a fé de Santo Tomás de Aquino, é a fé de Santo Agostinho e a fé de São João dos Apóstolos, São Pedro e São Paulo. 2000 anos, a igreja sempre acreditou que a ressurreição será no fim dos tempos. A ressurreição nossa será no fim dos tempos e que Jesus ressuscitou aqui, onde Jesus entrou com a ressurreição, entrou para o mundo de Deus, na vida de Deus, ou seja, a humanidade de Cristo começou a participar da vida divina, porém isto não é uma coisa que não deixou rastros aqui na história, deixou sim. É algo meta-histórico? Sim, mas ao mesmo tempo também histórico. Por quê? Porque deixou o rastro aqui nesse mundo, que são o túmulo vazio e as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foram bem concretas e não foram alucinações coletivas. Não é? Então, vejam como esse meio, não é? Esse ambiente dá
escatologia está eivado, está cheio de descrença. É isso que nós podemos dizer. Mas eu falava que tudo isso está marcado pela visão liberal e pela visão socialista. Bom, se a visão liberal, essas coisas que eu estou dizendo não estão aqui no livro não, tá, gente? Eu só estou tomando o índice do livro um pouco como temática da minha palestra. Se isto é, a escatologia individual está marcada pelo liberalismo, a escatologia universal está marcada pelo socialismo. Ou seja, nega-se com todas as letras hoje em dia que realmente Jesus vá voltar. Nega-se que haja verdadeiramente um fim da nossa história, onde Jesus venha para julgar os vivos e os mortos, pondo um fim a essa história e nos dando novos céus e nova terra, que não são mais nessa história, mas são já na dimensão de Deus. É isso que nós cremos. Ou seja, este mundo será também ele de alguma forma, né? Vamos aqui por aspas, ressuscitado. Ou seja, não serão somente os corpos dos seres humanos que ressuscitarão, mas também toda a história da humanidade e o universo serão introduzidos em Deus de tal forma que Cristo seja tudo em todos, novo céu e nova terra. Mas isso acontece com o fim da história, existe um término da história, né? Existe uma ruptura, a ruptura final, em que termina o tempo, termina a história tal qual nós a conhecemos e entra-se numa outra dimensão, numa outra realidade, que é a realidade de Deus. Então, é isso que nós cremos concretamente enquanto católicos. Porém, o mundo socialista não pode aceitar isso. Por quê? Porque a teologia da libertação fez um esforço enorme de imanentização do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus precisa ser visto pelas pessoas como algo aqui nesse mundo, não é? Então, as pregações todas são feitas, todas as vezes que se falam de reino, o reino que há de vir, o reino que está para chegar, o reino, vamos trabalhar pelo reino, vamos fazer tudo pelo reino, pelo reino, pelo reino, pelo reino. Ótimo! Todas essas frases são válidas e eu creio em todas elas. Mas o problema é o seguinte, o conteúdo da palavra reino é que foi pervertido. Quando você fala reino de Deus, hoje, na maior parte das pessoas aqui no Brasil, você encontra uma ideia de que reino de Deus é um negócio aqui na história. É uma terra sem males, é um mundo, é a sociedade igualitária, sem luta de classes, que propõe o socialismo. Isso é o reino para a maior parte das pessoas. Então é por isso que eu sistematicamente prefiro já não usar mais a palavra reino de Deus e uso a fórmula preferida de São Mateus, né? São Mateus nunca fala reino de Deus, porque ele sendo judeu, ele evita a palavra Deus e põe sempre reino dos céus, né? Então, a gente fala de reino dos céus, então as pessoas, sim, não é aqui, não é esse mundo, é nos céus, né? Novo céu e nova terra, entrar na dimensão de Deus. Então fica mais claro. Para evitar essa linguagem, né, marxista que esvazia o conteúdo da palavra reino, basileia. Ou seja, para nós, cristãos católicos, o reino de Deus, ele é o próprio Jesus. Então, o reino de Deus acontece enquanto a pessoa está unida ao próprio Cristo, através da fé, do batismo, ou, num sentido mais, digamos assim, distante, através da graça. Os homens de boa vontade do mundo, que
seguem a Deus na sua consciência, embora não conheçam Cristo, mas têm de alguma forma a graça de Deus, de alguma forma estão orientados ao reino de Deus. Mas o reino de Deus, em seu germe, como usa a expressão que usa a Constituição Lumen Gentium, ele está na igreja aqui na terra, a igreja militante. A gente fala de germe, de semente desse reino. Por quê? Porque enquanto igreja militante nós não somos plenamente igreja e, portanto, não há plenamente reino aqui na história. O que nós temos é o reino realizado, o reino já acontecido nos céus. Ou seja, a igreja no céu, a igreja coincide com o reino, não é? No céu, junto de Deus, a igreja e o reino são coincidentes. A fronteira do reino de Deus, o reino dos céus, e a igreja católica são coincidentes lá no céu, no paraíso. Aqui na terra, as coisas são um pouco mais matizadas. Por quê? Porque nós temos a igreja de Cristo que subsiste na igreja católica, como diz a própria Constituição Lumen Gentium. Isso quer dizer que aquilo que Deus deixou enquanto igreja se encontra na igreja católica, e fora da igreja católica não há a substância da igreja, o subsistit in, né? Não há substância da igreja. Fora da igreja católica, o que há são elementos eclesiais que estão orientados à igreja e que, é claro, se essas pessoas progridem, se convertem e forem salvas, serão plenamente igreja no céu, né? Essa é a questão do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é uma realidade que não é daqui, deste mundo. É uma realidade que é do além, na sua plenitude, e que neste mundo já começou, mas ainda não. Já está aqui, mas ainda está por vir. É incipiente. Já está presente na igreja, mas o problema nosso é que nós não somos plenamente igreja, não é? Então, enquanto igreja, né, digamos assim, enquanto membros da igreja, eu não posso dizer que o reino de Deus coincide com todo o meu ser, não, porque tem muita coisa em mim na qual Deus ainda não reina. Mas nos santos que estão no céu, Deus já reina plenamente, não é? Então, um pouco essa é a ideia daquilo que a Igreja Católica vê. Então vamos resumir o que eu estou tentando dizer para vocês. Que o reino dos céus, na sua plenitude e realização cabal, é uma realidade que já existe agora no céu. E que existirá plenamente com novos céus e nova terra no fim dos tempos. Mas no fim dos tempos significa uma ruptura, porque a história termina e então este mundo como um todo vamos usar uma linguagem hegeliana, né? Me desculpem aí, é suprassumido, né? É elevado para a vida de Deus, né? Porém, não é isso que pensam os socialistas marxistas. Eles abominam a ideia de que nós fiquemos falando de céu. Eles acham que isso aliena as pessoas, acham que isso vai fazer com que as pessoas parem de lutar, parem de se engajar na luta de classes, que é o que eles querem, para implantar uma sociedade igualitária e perfeita aqui nesse mundo. Vejam, a Igreja Católica não crê em utopias aqui nesse mundo, não é? Nunca creu e nunca crerá. Vocês jamais irão encontrar, repito, e aqui fica o desafio, vocês jamais irão encontrar, fica o desafio, jamais irão encontrar um texto do magistério da Igreja Católica que fale de paraíso aqui na Terra, não é? Ou seja, não é aquilo que é o ensinamento dos papas, não é aquilo que é o ensinamento da tradição, não é o ensinamento da Igreja Católica. Paraíso aqui na Terra, utopia aqui na Terra, não faz parte do magistério da Igreja, não é? Não é essa a nossa fé. Isso aí é uma perversão
da teologia da libertação a serviço de uma visão de mundo marxista. Então, esses são dois temas bastante polêmicos, e então é por isso que nós precisamos, de alguma forma, trabalhar bem essa questão da antropologia na escatologia. Uma coisa que é importante saber, não é? A escatologia é um dos tratados da antropologia. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui faz parte da antropologia teológica. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo para dar a oportunidade para vocês de fazerem perguntas e a gente, então, dialogar nesse nosso encontro de lançamento deste livro, né, e DVDs e MP3 da coleção Introdução à Teologia. Né? Então, a gente se vê daqui a uns 5 minutinhos. Até mais. Muito bem, nós retornamos então para responder algumas perguntas de vocês. Começamos com a pergunta do Luiz Felipe. Luiz Felipe diz assim: Reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, no seu curso de escatologia, o senhor distingue uma abordagem tomista da escatologia e uma abordagem da chamada Nouvelle Teologia. Poderia comentar sobre isso? E aí o Luiz Felipe ainda continua. Pio XII não havia condenado a Nouvelle Teologia na Humani Generis? Grato. Muito bem. Obrigado pela sua pergunta, Luiz Felipe, que me dá a ocasião de esclarecer algumas coisas. O seguinte, em primeiro lugar, é na primeira parte do curso, de fato, que eu trato dessa questão da teologia, se não me engano, Nouvelle Teologia, que é quando eu falo da graça de Deus. Está na página 14 para aqueles que têm o livro. Na realidade, eu não estou falando ainda de escatologia, eu estou falando de antropologia, que é a primeira parte. O livrinho tem duas partes, a parte de antropologia e a parte de escatologia. Então, eu trato dessa questão da graça, não é? Na parte da antropologia. E eu exponho um pouco, bastante sumariamente, e devo confessar, evidente, bastante superficialmente, o conflito que houve em Roma entre duas escolas teológicas, Garrigou-Lagrange e o padre Henri de Lubac. O padre Garrigou-Lagrange, ele estava preocupado com a abordagem do jesuíta Henri de Lubac. Na verdade, nós temos aqui duas escolas teológicas, mais do que tomismo versus alguma outra coisa, nós temos aqui a sensibilidade dos dominicanos, né, e a sensibilidade da teologia jesuíta, né, de Henri de Lubac. O fato é o seguinte: onde é que estava a controvérsia? A controvérsia está no seguinte: o Garrigou-Lagrange dizia que se nós levarmos a teologia de Henri de Lubac para frente, nós iremos terminar transformando a graça de Deus, que é totalmente gratuita e, portanto, indevida ao homem, não é? Deus nos dá a graça por amor, não tem obrigação nenhuma. Nós iremos dissolver a graça de Deus numa realidade natural. Entendeu? Então, digamos assim, está com medo de fazer com que a felicidade que Deus dá ao homem no céu fosse uma obrigação de Deus. Por outro lado, Henri de Lubac estava preocupado com outra coisa, em se dizer que o homem tem uma felicidade natural e que, portanto, ele não necessitaria de Deus para ser feliz, mas que esta felicidade natural do homem recebeu um upgrade, digamos assim, através da graça. Então, o homem teria uma felicidade sobrenatural que Jesus ganhou para nós através da sua morte na cruz. Henri de Lubac ficou extremamente preocupado com este tipo de abordagem. Por quê? Porque isso faz com que a graça seja supérflua, né? É como se a graça fosse, não supérflua, vamos usar a palavra certa, seja
tão alheia à natureza do homem que se postula quase que uma espécie de autonomia do homem, onde ele poderia tranquilamente ser feliz sem Deus. Né? Então, aqui nós vemos, né, na realidade, uma espécie de tendência teológica, um debate. Garrigou-Lagrange, ele alertou Pio XII para esta realidade. Então, o que aconteceu foi o seguinte, é que Henri de Lubac, então, na década de 50, teve que ficar em silêncio, né, para rever as suas posições. E, de fato, o padre Henri de Lubac reviu as suas posições, apresentando, ou seja, ele considerou a crítica e reviu a formulação da sua posição. Ou seja, a dificuldade aqui, na matéria de teologia, é a gente expressar as coisas, não é? Expressar as coisas de forma clara, com um palavreado que não deixe dúvida da ortodoxia de quem está falando. Então, Henri de Lubac refez. Vejam, eu não sou delubaciano em todas as suas opiniões, né? Gosto de alguns aspectos da teologia do padre Henri de Lubac. Acho que, como toda teologia, como todo esforço humano, a teologia de Lubac ela é criticável. Compreendo a preocupação de Garrigou-Lagrange. Vejo que de Lubac fez um esforço sincero de corrigir a formulação. E, sinceramente, digo que estou mais propenso a concordar com o padre de Lubac neste ponto do que com o padre Garrigou-Lagrange. É uma opinião minha. Você vai dizer, mas padre, espera lá, o senhor está abraçando uma teologia que foi condenada? Não, vamos devagar com o andor. A teologia não foi de Henri de Lubac não foi condenada. Não é? O que aconteceu é que foi pedido a ele que ele revisse e ele reviu. Não é? O padre Humani Generis condenou um neomodernismo sem citar o nome de ninguém. Dizer aqui, como você diz, Luiz Felipe, que a Humani Generis condenou a Nouvelle Théologie, não é correto dizer isso. Por quê? Porque a pergunta é, o que é que você entende como Nouvelle Théologie? Está entendendo? Se você assistir a minha primeira aula desse curso aqui, que eu falo do Vaticano II, não é? Quando eu falo do Concílio Vaticano II, eu distingo 3 escolas presentes no Vaticano II, coisa que as pessoas geralmente não distinguem. Ou seja, eu distingo os neotomistas, aqueles que eu chamo de teologia das fontes e depois um outro grupo, que é o grupo mais propenso a um diálogo com a filosofia moderna. Se a gente fosse colocar aqui alguns nomes, poderíamos dizer a teologia de Garrigou-Lagrange, a teologia de Henri de Lubac, de Ratzinger, né? E depois a teologia de Rahner, Hans Küng, Schillebeeckx, etc. São 3 grupos bem diferentes. Um grupo pensa que o tomismo e a forma, né, do grande doutor angélico Santo Tomás é a melhor forma de expressar a teologia e a gente tem que... A teologia, no fundo, não passaria de uma espécie de desenvolvimento da teologia de Tomás. Henri de Lubac, Ratzinger e Companhia Limitada são homens que creem que a teologia patrística, a teologia das fontes patrísticas, bíblicas e litúrgicas, tem alguma coisa para dar.
de novo, de interessante. Enquanto o outro grupo, o grupo de Rahner, Küng, Schillebeeck, são homens que estão preocupados em dialogar com os filósofos modernos. Ora, se você vai falar de condenação na Humani Generis, acho, não é, que podemos falar de uma coisa muito mais próxima a este terceiro grupo. E não o grupo que fala de patrística. Porque veja quais são os erros. Vamos ver o que a Humani Generis diz, né? Vamos ver o conteúdo da encíclica. E não, digamos assim, os títulos que você encontra em folhetos, né? Vamos ler a encíclica. Leia a encíclica, você encontra lá o quê? Um relativismo na interpretação da Bíblia. Não vejo isso na teologia de Delubach, nem de Ratzinger, nem de von Balthasar, por exemplo. Uma defesa do evolucionismo. Você pode até dizer que Delubach apoiou Teilhard de Chardin com a sua visão evolucionista, etc. e tal, e eu aqui tiro o chapéu para Pio XII, de fato era para ser condenado. Aqui não concordo com Delubach, não acho que ele deveria ter apoiado Teilhard de Chardin, mas não é disso que eu estou tratando aqui, eu estou tratando da graça. Entende? O assunto aqui era a graça. Terceiro coisa que foi condenada, interpretações fantasiosas do Antigo Testamento, não é? Pouca atenção dada ao magistério da igreja e assim por diante. Quer dizer, essas coisas, com sinceridade, eu posso dizer que são aplicáveis ao padre Delubach naquela fatia de teologia que eu estou citando aqui, que é a realidade do Tratado da Graça? Né? A minha opinião é que não. Seja como for, né? Só para te esclarecer, Luiz Felipe, a minha opinião com relação a essa questão da graça, eu citei a Nouvelle Théologie para citar a fonte de onde as coisas vêm, mas se você quiser aprofundar com relação a essa questão da graça, eu aconselho para você um livro sobre a graça. Agora não sei o título específico, eu acho que é A Graça, possui a palavra graça no título, publicado pela BAC, do padre José Antônio Sayez, né? Sayez, S-A-Y-E-Z. O padre Sayez, acho que a maior parte das pessoas que conhecem o pensamento dele veem no pensamento dele um pensamento bastante ortodoxo, bastante na linha do magistério. Então, ele analisa a visão de Delubach, a visão de Rahner, que já é bem diferente de Delubach, e essa questão do Tratado da Graça. Bom, então, com tranquilidade, Luiz Felipe, veja, nós estamos aqui falando de teologia. Então, em teologia existe debate, em teologia existe discordância, dentro daquilo que é a realidade da ortodoxia católica. Mas eu não vejo na Humani Generis uma condenação da teologia de Delubach naquilo que se refere ao tema da graça. Se você encontrar alguma citação explícita que fale disso e que seja o conteúdo da teologia de Delubach, então estou disposto a rever a minha posição, tá? Com muita tranquilidade. Estamos aqui para debater, eu não sou onisciente, pode ser que seja uma ignorância minha, né? Muito bem. Daniel, de onde vem a fonte da igreja para falar de escatologia? As revelações particulares contribuem nesta visão? Bom, Daniel, veja, a questão das revelações particulares, a igreja, quando analisa revelações particulares para as pessoas saberem, né, visões, Nossa Senhora que aparece, pessoas que veem o purgatório ou veem o inferno, etc.,
essas visões, elas são interessantes enquanto corroboram aquilo que é o ensinamento oficial da igreja, mas não são a fonte, não é? É o contrário, é o ensinamento oficial da igreja quem julga a ortodoxia ou não dessas visões. Aquilo que é o magistério da igreja encontra sua fonte no depósito da revelação divina, ou seja, na tradição com T maiúsculo que vem dos apóstolos e nas Sagradas Escrituras. Então nós encontramos muita coisa a respeito da escatologia nas Sagradas Escrituras e na tradição da igreja, tradição apostólica. Então é daí que vem a nossa fonte. Então a fonte não são as revelações. Débora Sena. Professamos que Deus há de vir julgar os vivos e mortos. Os mortos já não foram julgados logo após a morte? Exato, Débora, eles já foram julgados. Mas a igreja distingue entre dois juízos. O juízo particular e o juízo final. O juízo final, ele não altera o estado individual da pessoa. Aqueles que foram condenados já foram condenados eternamente, aqueles que foram salvos já foram salvos eternamente. Ok? Só que o juízo final é também a realidade de se, através da ressurreição, aplicar este juízo, até mesmo o juízo individual, a toda a pessoa. Porque, veja, as pessoas irão ressuscitar. Uns para a condenação e outros para a vida eterna. Então, também aqueles condenados para o inferno irão ressuscitar. Então, podemos dizer que neste balanço geral, que é o juízo final, os juízos individuais serão aplicados de forma global na pessoa. E haverá um juízo também da história como um todo, proclamando a vitória final de Deus. Então virá julgar os vivos e os mortos, é aquilo que nós estamos dizendo no credo, ou seja, estamos falando da parousia, ou seja, da vinda de Jesus, que é o momento desse juízo final. Então a igreja distingue dois juízos. Engenheiro de Maria. Padre Paulo, como posso saber se o curso de teologia é bom ou não, sendo que eu não sei nada? Bom, você está certamente falando de um curso de teologia em alguma faculdade de teologia. Bom, nosso critério de teologia é a fé da igreja. A fé da igreja é o catecismo. Não é? Então, se você vê num curso de teologia que aquele curso de teologia, as reflexões que ele faz partem da fé da igreja, conforme ela está no catecismo, nos documentos magisteriais, na tradição dos santos, então esse é um curso de teologia confiável. Né? Se ele parte mais de modernidades, de filosofias modernas, tentativas de adaptações da fé à medida da pouca fé do homem moderno, então ali nós estamos em alto mar, né? Aí estamos numa situação complicada. Tales. Quando morremos, existe o juízo individual com Deus, onde vou para o céu ou inferno. Caso seja salvo, como será o juízo universal? Ele será apenas para os ainda vivos ou será julgado novamente? Bom, Tales, é aquilo que eu disse, né? Ou seja, o juízo não muda, o juízo individual não muda. Mas o juízo final, não é, digamos, a aplicação final, naquilo que diz respeito ao indivíduo, é a aplicação final daquela sentença divina com relação ao indivíduo, porque ele estará ressuscitado. Né? Então, se o corpo, a pessoa foi condenada, já que ele pecou com o corpo também deverá padecer. Se a pessoa serviu a Deus com o seu corpo, né? Como os mártires, como as virgens, etc. e tal, então o corpo também entra na felicidade do céu. Aurélio. Padre Paulo, o que o Papa João Paulo II queria dizer com civilização do amor? Tem algo a ver com o reino de Deus da teologia da libertação? Veja, não, Aurélio.
o termo civilização do amor, se não me engano, né, pode ser que eu esteja enganado, porque aqui eu estou respondendo sem direito à pesquisa, né, estou respondendo ao vivo. Se não me engano, o termo civilização do amor não é do Papa João Paulo II, mas é do Papa Paulo VI. Houve uma tentativa de expressar em termos mais populares, mais compreensíveis para as pessoas, aquilo que é a doutrina social da Igreja. Então, aquilo que a Igreja quer dizer quando ela fala de civilização do amor, não é uma terra sem males, não é um mundo onde o amor reina invicto, não, mas onde o amor é digamos assim, a contribuição maior para o moldar dessa civilização. Deixa eu lhe dizer por que é que isso não tem nada a ver com o reino de Deus, como a teologia da libertação marxista costuma ver. Por quê? Porque a teologia da libertação marxista, ela é tendencialmente justicialista. Justicialista quer dizer o seguinte: eles querem justiça, 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 justiça. Acontece que a justiça ela não é suficiente para responder às dificuldades da sociedade, né? Vou te dar um exemplo, né? Um exemplo que eu ouvi de um grande cientista político do nosso país, que é o professor César Saldanha. Né? O professor César Saldanha, por exemplo, ele dá o exemplo do conflito entre Israel e os palestinos. Né? É uma coisa que não vai se resolver com a justiça. Por quê? Porque de um lado nós temos Israel. Israel diz, olha, a terra é nossa e o atestado disso é que o Criador do céu e da terra nos deu essa terra e isso está registrado no cartório da Bíblia. Bom, é um direito, é justo. Por outro lado, os palestinos dizem, tudo bem, só acontece o seguinte, vocês, não sei o que vocês fizeram, mas os romanos tiraram vocês de lá e a terra ficou vazia. E aí nós viemos, encontramos lá a terra vazia, tomamos conta e estamos no uso capião de mais de 1000 anos. Né? O professor César Saldanha até brinca dizendo, isso não é mais nenhum uso capião, isso é um uso campeão. Né? Então também isso é direito. Bom, você pode sentar num tribunal a sua vida inteira, você nunca vai resolver isso em termos de justiça. Como é que é possível resolver isso? Através de política. Né? E a política, no ensinamento dos papas João Paulo II e Bento XVI, a política é uma forma de amor. Ou seja, o que é política? Política é nós sentarmos para dialogar, onde eu estou disposto a ceder, abrir mão de um direito meu, você abrindo mão de um direito seu, para que nós entremos numa harmonia e num acordo. Não é isso? Isso é política. Então, é o amor. Não é isso? Então, não se trata de clamar justiça, porque a justiça é insuficiente. Nós estamos num mundo onde, se nós tentarmos resolver as coisas só pela justiça, pelo justicialismo, né, nós não vamos a lugar nenhum, vamos só criar discórdias. Então, a justiça, ela tem o seu papel na sociedade, sem dúvida alguma, mas também o amor tem o seu papel. Então, quando João Paulo II e Paulo VI falam da civilização do amor, aqui nós estamos quebrando exatamente esse justicialismo típico da teologia da libertação marxista. Porque os marxistas, eles querem justiça, 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 e o que acontece? Isso só atrai violência, 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 conflito, conflito, conflito. Então não vai resolver nunca. Nós vamos ficar empacados como estão lá os judeus e os árabes. Por quê? Porque, infelizmente, o ethos das duas religiões, tanto a religião judaica como a religião muçulmana, são duas religiões que não pregam o amor, pregam a justiça.
né? Então, cada um fica puxando o bife para o seu lado e aquele negócio não vai para frente. Por quê? Porque é uma civilização da justiça e não a civilização do amor, onde eu estou disposto a abrir mão para gerar um acordo. Então, assim, essa é a minha interpretação. Não sei se eu estou errado, né? Então, mas eu não vejo nada de teologia de libertação nessa expressão. Felipe Moreno, Padre Paulo, sua bênção. Houve um encontro vocacional e um padre que conduziu o encontro disse que o céu se inicia aqui na terra, que é possível. É verdade tal afirmação? Bom, depende o que ele queria dizer com isso, mas de certa forma é verdade, não é? O céu inicia aqui na terra, claro. Por quê? Porque o céu veio para essa terra, Jesus se encarnou, veio aqui e deixou a sua igreja, que é uma continuidade dessa encarnação. Então, de alguma forma, o nosso céu inicia aqui. Mas o que quer dizer isso? O que é que ele quer dizer com o céu começa aqui na terra? Aí fica difícil interpretar as palavras dele, né? Não sei, depende do contexto, depende do que foi dito. Porque céu inicia aqui na terra significa o quê? Paraíso, onde nós não vamos ter mais conflitos, não precisar mais lutar. Então, meu irmão, tira o cavalo da chuva, o burro da lama, porque nós vamos precisar lutar até o fim. O céu inicia aqui na terra quer dizer o seguinte, que nós já estamos visitados pela graça, porque nós temos os sacramentos, porque temos a Eucaristia, e o céu já está aqui na terra em cada missa, etc e tal. Aí é outra coisa, tá entendendo? Então depende um pouco o que quer dizer com esse negócio aí. Danilo Silva Fernandes. Padre Paulo Ricardo gostaria de saber se no fim todos terão que morrer para ressuscitar ou se existirá algum tipo de arrebatamento, onde alguns vivos serão julgados sem experimentar a morte. Então veja só, a palavra arrebatamento é inadequada. Então, para começar, os mortos ressuscitarão e os vivos deverão passar por alguma transformação, não é? Não precisarão morrer, mas precisarão passar por alguma transformação para entrar na nova vida, porque é evidente, é necessário passar para a vida divina. Nós não sabemos como isso vai acontecer. São Paulo expressa isso na carta aos Tessalonicenses com essa ideia de arrebatamento. Mas isso daí é porque São Paulo está descrevendo a parousia de Jesus nos moldes de uma parousia de um rei. Ou seja, como é que um rei chegava numa cidade? Não é? Quando o rei estava perto, os arautos soavam a trombeta e as pessoas saíam da cidade e caminhavam fora dos muros da cidade iam ao encontro do rei, recebiam então o rei que então entrava na cidade. Quando São Paulo fala de arrebatamento, ele está usando esta metáfora. Então, Jesus vem e então as pessoas irão ao seu encontro nos ares. Não é isso? Ou seja, um pouco imitando, como se a cidade murada fosse esse mundo e nós vamos ao encontro do Senhor. Então, trata-se de uma descrição de uma, aspas, cerimônia de recepção de um rei. Né? Então é uma metáfora que São Paulo usa. Ele não está descrevendo o que irá acontecer exatamente, porque nós não sabemos o que vai acontecer exatamente. Quando a Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais interpretam isso de forma literal, aí nós vemos o literalismo dessas teologias. Não é? Então, muito bem. Acho que ficamos por aqui, já meia hora de respostas. Eu gostaria só de dar alguns avisos finais. Em primeiro lugar, vão se preparando aí, estamos já gravando e preparando 2 cursos para vocês que são assinantes, para os assinantes do nosso site. Um curso de introdução à teologia e o método teológico, né? Então nós pretendemos começar todas as matérias da teologia, iremos fazer um curso de teologia mais amplo, mais elaborado. Então esse curso de teologia vai estar aí à disposição no nosso site, dentro em breve. E um outro curso sobre os pressupostos filosóficos
da liturgia moderna. Ou seja, vamos tentar explicar isso, o que é que seria esse curso. O Papa Bento XVI está falando da reforma, não é isso? Por quê? Porque ele está, de alguma forma, vendo uma dificuldade na reforma litúrgica tal qual foi realizada. Quais são os pressupostos filosóficos modernos ou modernistas que estão dentro dessa reforma litúrgica? Porque muitas vezes as pessoas ficam criticando sem muito fundamento, não é? Então, vamos analisar os pressupostos filosóficos, não é, do modernismo litúrgico, partindo lá desde as influências de Kant, né, de Hegel, do positivismo, olhando o iluminismo e Companhia Limitada. Existem pressupostos filosóficos interessantíssimos que hoje nós vemos em ato dentro da liturgia. Se nós pretendemos melhorar as nossas liturgias, precisamos identificar realmente as raízes desses problemas para saber como corrigir, até mesmo na hora de celebrarmos a própria liturgia atual. Paulo VI, muita coisa pode ser evitada se nós soubermos os pressupostos filosóficos modernistas que estão por trás de algumas visões de liturgia, né? Então, esses 2 cursos estão sendo preparados aí, vocês aguardem, para os assinantes do site padrepauloricardo.org, tá bom? Se você ainda não é assinante, você é nosso convidado a assinar, né? Faça aí o seu cadastro, comece a assinar o nosso site. Nós precisamos da sua colaboração para manter essa obra de Deus no ar, tá bom? Que Deus abençoe vocês todos. Então, mais uma vez, agradecendo imensamente o pessoal da livraria, da editora Eclésia, né? Acessem os sites da Eclésia e dentro em breve nós vamos iniciar aí uma parceria com a editora Eclésia, vocês aguardem. Indico a aquisição desse livro para aqueles que quiserem crescer mais nessa questão da escatologia. Chama-se O Além, Iniciação à Escatologia, também está no site da Eclésia, é de Justo Sánchez e Jorge Molinero, da Diel, publicação de Portugal. Deixando um abraço, então, para os nossos amigos portugueses que nos acompanham fielmente a cada semana no site padrepauloricardo.org. Vamos, então, dar a bênção de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.